Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 2, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita esperança, muitas alegrias, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, a todos vocês, por estarmos aqui todas as manhãs, divulgando, aprendendo, estudando a palavra. Isso é muito importante, isso faz uma diferença enorme na minha vida e eu desejo que ela faça essa diferença na vida de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, para o dia 2 de fevereiro, é a seguinte: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2. A vida é uma oportunidade maravilhosa se for usada para nos condicionar à eternidade. Mas se falharmos nisso, por mais que tenhamos sido bem-sucedidos em tudo, nossa vida será um fracasso. O homem que desperdiçar a chance de se preparar para se encontrar com Deus não terá como escapar. Nossa vida também é imortal. Deus criou o homem diferente de todas as outras criaturas. Ele o criou conforme a sua imagem, uma alma vivente. Nosso corpo um dia morrerá e nossa existência na terra chegará ao fim, mas nossa alma viverá para sempre. Daqui a 1000 anos você estará mais vivo do que está agora. A Bíblia nos ensina que a vida não termina no cemitério. Há uma vida futura com Deus para aqueles que confiam no seu Filho Jesus Cristo. Bom, queridos, hoje, não podia ser diferente, Billy Graham nos dá uma aula sobre vivência, sobre nosso cotidiano, sobre o nosso futuro, E ele nos ensina sempre a maneira de seguirmos corretamente os ensinamentos de Deus e chegarmos às promessas do nosso querido Pai. E hoje, ele fala aqui, toca sobre o assunto da eternidade, sobre a vida que nós temos aqui na Terra, que é uma só, e que temos que aproveitar essa grande oportunidade que Deus nos deu para que a gente consiga alcançar a eternidade. E é nessa vida que a gente consegue, que a gente pega, que a gente tem as condições de pegar a chave para a eternidade. Então que a gente aproveite da melhor maneira possível, porque, como eu já disse aqui algumas vezes, a vida aqui é uma escola. No final a gente vai fazer uma prova e seremos aprovados ou reprovados. E não há exame de recuperação, não há segunda época. Se a gente for aprovado, ótimo, joia, graças a Deus. Se formos reprovados, não tem como mudar essa situação. Então, pensemos bem o que nós fazemos na nossa vida, E hoje, queridos, para a nossa reflexão, leremos o livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Ele diz o seguinte: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Amém. Bom, queridos, a lição de hoje, que no livro de Tiago era irmão de Jesus, e na época em que Jesus estava vivo entre eles, ele se envergonhava disso, ele não dizia que era irmão de Jesus. Só depois que Jesus ressuscitou, que apareceu para ele, daí ele acreditou que Jesus era realmente o Salvador, que Jesus era o Messias, aí se arrependeu, E mesmo aqui, na Bíblia, ele também não se apresenta, como ele não diz que ele é irmão de Jesus. Ele já havia se arrependido, é claro, mas ele daí não usava esse título de irmão de Jesus para se aparecer ou para ser melhor que ninguém. Ele não divulgava esse fato, Mas isso não vem ao caso com relação aqui ao que a gente está lendo hoje. Ele ensina aqui, Tiago nos ensina sobre as lutas e as aflições, que a gente sempre, infelizmente, a gente sempre passa por isso, ou felizmente, como ele diz aqui, porque é um presente especial
se a gente atravessar as lutas e as aflições com dignidade, com fé, sabendo que isso é para a nossa melhora, que isso é para a gente galgar degraus acima, que é para a gente mudar de fase, né? Então, se a gente encarar dessa maneira, né, é um presente especial, sim, né? É Deus nos preparando para algo muito maior, para algo muito melhor. Então, encarando isso dessa maneira, as lutas, as aflições já têm um outro sentido na nossa vida, né? Aí depois ele fala aqui também da fé, que passando pelas lutas e as aflições, a nossa fé será fortalecida, né? A nossa esperança também será fortalecida e a gente terá condições de chegarmos até o fim, ou, né, chegarmos até o começo de tudo, né? Depois, no finalzinho, ele fala, por isso não desistam facilmente, para a gente não desistir. E a maneira, né, de a gente encarar também, para a gente ter forças, para a gente aumentar sempre a nossa fé, é a gente mentalizar, a gente ter a certeza de que Deus está sempre com a gente, né? Nas aflições, nas tribulações mais ainda, né? Deus está presente em tudo. Deus não nos abandonou, né? Deus está com a gente. Em todos os momentos Deus está com a gente. Depois ele diz ainda que essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver o caráter de vocês. Então, as tribulações nos aproximam mais de Deus, ela faz, né, com que esse estreitamento com Deus fique mais próximo ainda, fique mais forte ainda, se a gente passar pelas aflições, pelas atribulações com dignidade, né, sabendo que isso é uma lição que vai nos levar a lugares melhores, né, que vai nos levar cada vez mais próximos das mansões celestiais, da promessa de Deus, que é a vida eterna. Então, queridos, que a gente tire essa quarta-feira hoje para refletir bastante sobre isso, né? Como que a gente está lidando com as lutas, com as aflições, se a gente agradece, se a gente tem a certeza, tem a fé de que isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento, ou não, ou se a gente fica bravo, se a gente não aceita, se a gente não quer saber disso, a gente se revolta, né? Como que é, meu querido, como que você reage com as aflições e com as tribulações? Então vamos tirar essa quarta-feira para pensar bastante nisso, para que a gente ajeite, né, a nossa conduta caso haja necessidade, né, nesse sentido. Se houver, queridos, né, sempre há tempo, como eu sempre digo aqui, sempre há tempo da gente se corrigir, da gente moldar, da gente voltar e focar no caminho certo, na maneira certa de conduzir nossa vida. E a Bíblia, né, é o nosso manual de vida, sim, é o nosso manual de conduta, é o livro da nossa cabeceira, é o livro que nos levará à vida eterna. Então, que a gente tenha esperança, tenha fé nisso, muito mais do que esperança, que a nossa fé seja maior que tudo, que a nossa fé nos leve adiante, que a nossa fé nos faça perseverar, que a nossa fé agrade cada vez mais o nosso querido Deus e que dessa maneira a gente consiga ser um filho próspero, ser um filho que se aproxima cada vez mais de Deus, que teme a Deus, que respeita a Deus e que obedece, porque sabe que isso é o que agrada ao Senhor e sabe que isso nos levará a lugares inatingíveis, né? A lugares que viveremos a vida eterna, a vida inteira, sempre ao lado do nosso Pai, e isso não tem preço. Então, que a gente use tudo que for possível, todos os nossos conhecimentos, as nossas atitudes nos levem aqui na Terra, nos levem à vida eterna. Então, que a gente tire essa quarta-feira aqui para meditar, refletir bastante se estamos no caminho certo. Tá joia? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.
Tenha uma ótima quarta-feira, que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria para que a gente leve a nossa vida da melhor maneira possível, da melhor maneira que agrade cada vez mais a Deus, em nome de Jesus. E a nossa oração, queridos, para hoje, para a gente encerrar, dia 2 de fevereiro, é a seguinte: oração do dia. Obrigado pela vida eterna que tenho em Cristo e pela paz que recebi por causa desta vitoriosa promessa. Ajuda-me a dar estas boas novas a todos ao meu redor. Amém. Então, que a gente assuma essa verdade para nós e que a gente espalhe essa verdade também a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amanhã estaremos aqui, na mesma hora, para divulgar, para aprender, para estudar mais um pouco. E eu conto com vocês. Tá joia, queridos? E Deus permitindo, a gente poderá dar continuidade, a esse nosso combinado. Tá ok? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.